Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da 18ª semana do tempo comum. Hoje, dia da transfiguração do Senhor. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa. Estou aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Gratidão por estar comigo, rezando essa liturgia. Rezem pela minha e pela sua oração. Então, sempre curta aí o vídeo aí embaixo, se inscreva, coloque sua oração. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Escuta essa palavra, encontre uma palavra de conversão. Você não está sozinho, Deus mora no seu coração. Somos a imagem e semelhança de Deus. Deseje caminhar com esse Deus. Sempre que for ler a palavra, peça a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Rezaremos hoje em Daniel, no capítulo 7, versículo de 9 a 10, versículo de 13 a 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e seus cabelos da cabeça como lampura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como o filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 96 e 97. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 28 ao 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam sentados conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles aparecem revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os homens que estavam com eles. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje nós estamos
no sábado da transfiguração do Senhor. Hoje nós escutamos, a leitura escolhida foi a profecia de Daniel no capítulo 7. Daniel continua insistindo na visão noturna. Eis que entre as nuvens do céu via um homem como alguém, como um homem, um filho do homem, o próprio Jesus. Nós temos no olhar de Daniel para uma visão escatológica. A essência de todas as coisas. Ele nos vai levar para Deus. O Filho do Homem, que tem esse reino que não terá fim, é o reino de Jesus. E esse Deus esteve conosco aqui nessa terra, como homem, e veio para salvar a mim e a você. Por isso, na cruz Jesus sofreu, mas ele ressuscitou. Na vida, Jesus, para muitas pessoas, é um teatro. Mas ele foi um homem que viveu tudo que nós vivemos, menos o pecado. E como ele começou, diácono? Formando seus discípulos. Tudo inicia por uma formação. Quer crescer na fé? Se dedique à palavra diária. Contemple a palavra de Deus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e o levou a um lugar à parte para orar. Vamos entender essa passagem? Se a gente não entende a sequência dos evangelhos, a gente não entende nada da palavra de Deus. Você precisa parar para escutar. Por isso, faça isso todo dia. Venha comigo todos os dias rezarmos a palavra que a igreja nos orienta. Jesus inicia escolhendo seus discípulos, está lembrado? E propõe uma vida a cada um de santidade. Vamos recordar o Sermão da Montanha, que é mais fácil de visualizar. Lá no capítulo 5, Jesus fala das bem-aventuranças. Depois ele diz que nós somos o quê? Sal e luz, cada um de nós. Depois ele nos ensina a nova lei. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, amai-vos uns aos outros. Jesus propõe a radicalidade do Evangelho. Se teu olho é ocasião de pecado, fura-o. Ou seja, não olhe mais. Se esforce para não pecar. Se esforce por tudo nessa vida. Tudo tem que ter um esforço para se conseguir um objetivo. É melhor ir para o céu do que ir para o inferno. Depois de uma noite de oração, Jesus escolhe 12 apóstolos e dá a cada um deles poder e autoridade sobre quem, diácono? Sobre o mal. Ensina como eles devem viver da providência divina. Vai primeiro as ovelhas da casa de Israel, diz Jesus. É como nós hoje vamos primeiro buscar os batizados que nós conhecemos, temos o telefone, temos o endereço. Por que não visitar essas pessoas? Evangelizar. Na realidade, quem evangeliza é o próprio Espírito Santo. Nós somos apenas instrumento de Deus. Aí Jesus começou a colocar à vista de todos os milagres e portentos. E um dos maiores milagres de Jesus, que consta nos 4 evangelhos, é a multiplicação do pão. Depois Jesus fala o que é que acontece. Ele vai para a barca representa a igreja que carrega a Eucaristia e a palavra. Jesus depois ele cura aquela mulher cananeia, faz um milagre para alguém que não é de Israel. Os cachorrinhos, mas são filhos de Deus também. Jesus ainda ele rompe com tudo que simboliza Herodes, aquele que matou João Batista. E mais para frente, em Mateus ainda, acho lá no capítulo 16, Jesus pergunta para seus discípulos,
O que estão dizendo de mim? Vocês, o que vocês falam de mim? O que está no coração de vocês? Aí Pedro diz, tu és o Messias, o Mestre, o Filho de Deus. Jesus dá parabéns a Pedro. Parabéns, Pedro. Tome a chave do céu. Sobre ti edifico a minha igreja. Olha que maravilha. O que você ligar na terra será ligado também no céu. Aí Pedro fica feliz. Mas Jesus começa a contar para ele como é que vai ser a sua trajetória até Jerusalém. E Pedro não gostou de ouvir aquilo de Jesus. Não gostou de saber que Jesus ia ser cuspido, ia ser chicoteado, cair na mão dos pecadores, ser crucificado, morto e ressuscitar. Aí Pedro o que é que faz? Chama Jesus da parte e repreende. Senhor, que não te aconteça isso. Confia em mim, eu sou Pedro. Eu sou Pedro. O que fala Jesus? Sai daqui, Satanás. Ou seja, Pedro, não fique na minha frente, fique atrás de mim, Pedro. Sou eu que posso todas as coisas. Eu que sou o rei dos reis. A gente, e muitos de nós, a gente renuncia numa sequência, vai dizendo assim, eu vou renunciar, vou me esforçar para não pecar mais. Mas será que você renunciou a você mesmo? Lucas lá no capítulo 9, ele vai falar hoje, Jesus, ele leva esses discípulos para o alto da montanha e lá ele foi transfigurado na hora da oração. Ele foi levado para o além, transfigurou-se. As roupas ficaram mais brancas do que a neve. E os discípulos enxergaram que aquele homem que caminhava com eles era o Filho de Deus. Estava ali junto Moisés e Elias, que representam os profetas e a lei do Primeiro Testamento. E eles conversam sobre o que, Diácono? Conversam sobre a Páscoa de Jesus. Aí Pedro, quando ele vê aqueles homens com Deus, eles ficam maravilhados. Mas sempre Pedro é assim, né? Pedro é uma maravilha, né? Pedro sempre se destaca. E Senhor, vamos fazer 3 tendas. É bom ficarmos aqui. Como é bom, meu irmão, minha irmã, ficarmos com Jesus. Vou fazer aqui 3 tendas. Eu durmo no relento mesmo. Mas vocês vão ficar em 3 tendas. Coisa linda é o amor. E essas 6 tendas é a oração. O nosso lugar à parte. Qual o seu lugar à parte para orar todos os dias? Nós temos que ter uma hora e um lugar para contemplarmos Deus, viver na graça de Deus. Então peçamos nesse dia a Deus a graça de sermos transfigurados em nossas vidas para mudar nossa maneira de ver Jesus. Entendendo que Jesus, ele é transfigurado aqui na terra para nos ensinar a sermos transfigurados também. Olharmos para o nosso irmão que está doente, que está necessitado, visitar aqueles que estão abandonados, dar roupa àqueles que estão sem comida, sem bebida, nu, na rua, na sarjeta. Nós precisamos que cada um de nós, a cada dia, sejamos transfigurados, resplandecentes nessa terra que começa aqui o reino do céu. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus te abençoe.